Mas eu tenho quase certeza que deve ter algo em contrato também, tem, né? exatamente. Só vou achar aqui no meu caderno, eu tenho essa informação. Aquela situação de, ó, TT está com um contrato punido, aqui. Se for punido pela FIFA, sei lá, devolve o Nós dinheiro. seremos obrigados a não vai receber. Se você for punido, aí seremos obrigados a não pagar mais o seu salário, né? Porque você não vai poder jogar. Muito bem, Alexandre Sénéchal e o Atlético que está aí reapresentando-se para já se preparar para o jogo contra o Cuiabá, que vai ser só na terça-feira da semana que vem. O foco agora é o Brasileirão, hein, Sénéchal? Boa tarde. Pronto, inclusive a TTTTTT também, né? Tá aí hoje no estúdio. E boa tarde especial, um abraço a você, nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News FM, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. O Atlético se representa hoje, Linhares, e aí você falou que o foco no Brasileirão é o que restou, né? O Atlético tinha um objetivo muito claro de conseguir um grande título nessa temporada, não vai conseguir, tá muito atrás do Botafogo. O Furacão abre a 19ª rodada do Brasileirão, que começa no sábado, na 7ª colocação, são 28 pontos. O Botafogo tem 16 a mais, é o líder do campeonato, disparado. É difícil demais tirar essa diferença, inclusive... Oi, Linhares. Porque assim, você falou, o Atlético agora não tem... O Atlético tá no Brasileirão, o Brasileirão é um grande título. O Atlético já desistiu de ganhar o Brasileirão? É isso? A grande questão é que eu ia falar agora, Linha. O Atlético tá 16 pontos atrás... E nunca na história do Brasileirão, nessa altura do campeonato, um time tirou uma diferença maior do que 11 pontos. Então, seria inédito se o Atlético conseguisse o título. O Botafogo está sem o Tiquinho, tem outros times também na briga e tudo mais. O Atlético está só 3 pontos atrás, por exemplo, dos 4 times que ocupam ali do segundo ao quinto, né, todos com 31 pontos. O Furacão está na briga, está no bolo, para pelo menos conseguir uma vaga diretamente na Copa Libertadores da América do ano que vem. E na zona mista do jogo, após a derrota para o Bolívar, a vitória por 2-0 no tempo normal, mas a derrota nos pênaltis e a eliminação diante do time boliviano, os jogadores falaram, né, que é o grande objetivo, inclusive o Pablo falou sobre isso na coletiva de imprensa, e o Atlético sabe, né, ano que vem é o ano do centenário, há muita ambição para o Atlético conseguir, de fato, conquistar um título de grande expressão, uma Copa do Brasil, uma Copa Libertadores ou um Campeonato Brasileiro no ano que vem. Já era o objetivo do clube em 2023, continua sendo para 2024, o planejamento não muda nessa questão de o Atlético figurar de fato entre os principais times do país, mas agora o Atlético, para conseguir isso ano que vem, precisa ficar pelo menos ali entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro, como foi o 6º colocado ano passado e conseguiu a vaga direta para a fase de grupos. É claro, aí depende do campeão da Copa do Brasil, o campeão da Sula, da Libertadores, serem times brasileiros, pelo menos de 2 das 3 competições, para que abra-se o G6, senão tem que ficar em 4º ou em 5º. Com certeza absoluta, os 4 primeiros garantem vaga diretamente na fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América. Após a eliminação contra o Bolívar, o técnico Wesley Carvalho foi perguntado sobre o que ficava de lição para o Atlético para o restante do ano, e ele falou sobre isso, disse que o time precisa aproveitar mais as chances que cria, tem criado bastante, mas não tem conseguido ser muito efetivo na hora de colocar a bola dentro da casinha, fazer os gols que garantiriam melhores resultados para o Atlético na temporada. Vamos ouvir o Wesley. Eu acho que nós estamos no caminho certo. A nossa equipe está construindo muito, está dentro dos padrões do que é o Atlético Paranaense, do que a torcida gosta que vê a equipe jogar, uma equipe que tem coragem, uma equipe que propõe, uma equipe que sai com construções baixas através dos seus zagueiros, com seus médios. Não é uma equipe que só joga na base de uma ligação direta ou que não tem coragem para jogar. Então, assim, e se você pegar dos jogos que nós fizemos do São Paulo para cá, nós criamos bastante situações de gols. Nós criamos bastante possibilidade de fazer gol, tanto que na minha pré-entrevista ao jogo, estavam me perguntando essa questão se eu estava preocupado por ter que fazer 2 gols. Eu falei assim, olha, a nossa expectativa de gol dentro da arena, nos jogos que nós fizemos aqui, todos são acima de 3. Inclusive o jogo que nós fizemos com o Corinthians, a expectativa de gol é quantas chances você cria e finaliza o gol. Então, assim, nossa expectativa de gol no jogo do Corinthians era acima de 3, era 4, nós fizemos 1 só. Então, a lição, digamos assim, acho que a gente tem que melhorar um pouco mais nossas finalizações, caprichar um pouquinho mais no penúltimo passe, para poder colocar os atletas em frente ao goleiro, para poder sermos mais eficazes na hora de finalizar.
eficiência na finalização, né? A grande lição que o Wesley tira da eliminação na Libertadores. E agora o Atlético vai ter tempo, vai ter condições de focar de fato no Campeonato Brasileiro. Muitas semanas daqui até o final do ano. O Atlético terá semana cheia para trabalhar, jogando apenas ao final de semana. Portanto, o Furacão agora muda totalmente o foco, tem esse objetivo no Campeonato Brasileiro para figurar, né, entre os primeiros colocados e voltar à principal competição da América do Sul no ano que vem. O Pablo também falou sobre essa questão, sobre a questão do como é que faz para se motivar para jogar um Brasileirão após ser eliminado de Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. Quando você veste essa camisa em qualquer competição que for e qual que tiver, você tem que se doar, se entregar e ter sempre a confiança. É que nem eu disse, você perde um jogo, a gente foi eliminado pelo Flamengo e hoje pelo Bolívar, você te dói, vai ficar aí uns 2, 3, 4 dias ruins, ainda bem que foi mudado a data do jogo do Cuiabá, mas depois, a hora que você tem que voltar a treinar, voltar a fazer as coisas, competir, aumentar o nível, elevar o nível. A gente terá algumas semanas livres que vai ser bom para ajustar e dar tempo para o jogador também se recuperar e chegar 100% para os jogos. Então, assim, é muito claro, tem calendário. O Campeonato Brasileiro é uma competição maravilhosa de jogar. Acho que é o sonho de todo jogador aqui no Brasil, jogar a primeira divisão. E então, assim, não tem muito o que motivar. Já tem que ter isso dentro de cada um, que é muito importante, e buscar o nosso objetivo, que é a classificação para a Libertadores do ano que vem. Não tem saída, né? Se o Atlético quer ter um centenário brilhante, quer brigar para ser campeão mundial, que era o grande desejo do presidente Mário Celso Petralha quando reassumiu o clube lá em 2012, precisa estar na Libertadores da América do ano que vem. O Pablo fala que não há motivo para o pessoal desanimar, né? Que tem que ter motivação para jogar com a camisa do Atlético, estar na primeira divisão do Brasileirão. E o Atlético agora precisa provar tudo isso dentro de campo. Já, Linhares, vou falar um pouco dos bastidores da questão do Wesley Carvalho. Tem alas da diretoria que querem que ele fique, outras querem que ele saia. A gente vai trazer mais informações na sequência aqui do nosso bate-pronto. Bacana, o Alexandre Senechal trazendo aí as informações então do Atlético, né? A palavra do Pablo, e todo mundo chamando de Bolívar, né? Bolívar. Não, a gente ficou discutindo isso aqui, não sei de onde Bolívar, tiraram Bolívar. É de brincadeira. Inclusive tem um acento, Bolívar, né? Tem um acento, cara. Tem um acento. E é homenagem ao Simão Bolívar, que é o libertador da América. Quer dizer, né? a pronúncia está correta dá pra chamar aqui de em qualquer Simão lugar Bolívar, do mundo, então, né? Não sei, né? Mas esquisito isso aí. Agora, claro que o Atlético tem que virar a página e agora é Brasileirão e dá tudo, né? 100% no Campeonato Brasileiro. O Wesley permanecendo é a chance dele tentar mostrar uma estratégia diferente, né? Acho que as ideias dele não são ruins, mas não funcionaram. E claro que ele faz parte também dessa eliminação. Ele começou bem, depois, né, deu aquela caída ali, não conseguiu fazer o time render como esperado. E eu acho que o grande foco não foi talvez até o jogo na arena, que, né, os jogadores perderam muitas oportunidades ali. Eu acho que foi assim a sequência, né, ter inventado muita coisa no jogo na altitude, né, negócio de 3 zagueiros, ter colocado o Thiago Andrade, pareceu tudo assim, coisas que talvez você não deva fazer em jogos desse peso, né, em que o time tem que fazer o arroz com feijão ali, porque já tem muitas situações adversas para lidar, como era o caso da altitude. Agora é a pena que, por exemplo, jogadores como o próprio Vidal, né, que veio pro Atlético também com essa ambição de Libertadores, o Bruno Zapelli, né, nem teve oportunidade praticamente de jogar a competição e agora resta o Campeonato Brasileiro. Mas pro Atlético é importantíssimo, né, essa motivação. Eu acho que ela passa muito pelos planos do clube para o ano que vem, para o ano do centenário, para esse desejo de voltar para a Libertadores e fazer um ano realmente histórico, né, marcante. Então não dá para afrouxar ou largar o barco agora. Só que eu acho que precisa de um planejamento pensando justamente em 2024. Existem coisas que você não consegue planejar e simplesmente fazer com que dê certo, ainda mais no futebol, né? O futebol depende de resultados, tá jogando 11 contra 11, né? Tem um outro time do lado que também vai ter o seu planejamento, também vai ter a vontade de ganhar aquele jogo específico, como aconteceu. Os objetivos são os mesmos, basicamente, sim, né? Como aconteceu no jogo, né, contra o Bolívar.
Quase que eu falei Bolívar. Não, vai contaminando, né, esse negócio. Porque é uma derrota muito grande para o Atlético. Querendo ou não, ser eliminado dessa maneira como foi, principalmente por todo o planejamento de esse ano chegar para ser campeão de novo, né, no sentido de chegar de novo e agora finalmente ser campeão, acaba pesando muito internamente. E eu tenho certeza que isso vai ecoar muito lá dentro, né? Porque são 2 revés que o Atlético teve na Copa do Brasil e na Libertadores. Da Libertadores muito mais inesperado, da Copa do Brasil um jogo muito mais equilibrado, com um favoritismo inclusive para o Flamengo. Agora não, agora tinha altitude e favoritismo do Atlético, nas 2 situações. O Atlético não foi bem na altitude e merecia ter vencido o jogo de volta. Merecia ter classificado, na minha opinião. Esse negócio de favoritismo eu acho muito subjetivo, né? Assim, a gente estabelece um favoritismo, mas baseado o quê? No nome, acho que na qualidade dos elencos mesmo. Pra mim, qualidade do elenco. Mas assim, eu acho que a qualidade do elenco do Bolívar é das melhores também pro nível. Acho que o Bolívar conseguiu controlar melhor a parte emocional no jogo de volta. Porque ele jogou, claro, no erro do Atlético, né? Ele jogou na ansiedade do Atlético. Sim. Mas eu, pra ser muito sincero, acho que o Bolívar vai ser atropelado pelo Internacional. Tenho minhas dúvidas. O Inter pegou um adversário muito mais difícil. Muito mais difícil, que era o River Plate. Eu não Tudo bem vejo que ainda assim, atropelado, eu não vejo nessa fase. Mas eu acho que o Atlético merecia ter atropelado o Bolívar. É isso que eu tô falando. Assim, mas não precisava nem ter ido pros pênaltis, na minha opinião. Jogou bem, só que não conseguiu fazer o terceiro gol. Mas não jogou pra atropelar, assim, em nenhum dos 2 jogos. Não vi essa superioridade de atropelamento, por exemplo. Eu acho assim o jogo da Arena da Baixada foi muito superior. Muito superior. Assim, o Thiago Heleno salvou bola em cima da linha. O Bento quase tomou um gol lá numa bola que desviou no Kelvin, entendeu? Os caras não foi assim, eles não ficaram só. Não, mas não tô dizendo que foi ataque contra a defesa. Tô dizendo que o Atlético teve muito mais. Mas poderia ter feito mais 2 gols. Se você buscar na memória aí, qual foi a estupenda defesa que o Lamp fez no jogo? Mas aí que tá o grande ponto. O Atlético, o que eu quero dizer que o Atlético atropelou foi na questão física mesmo. Sim, de conseguir segurar e neutralizar com certa facilidade e ainda chegar para criar oportunidades. Só que o Atlético falhou muito em questão de finalização. O Vitor Roque estava muito abaixo. Muito abaixo. O Pablo, infelizmente, foi nulo no jogo, né? Tentou pressionar, claro, tanto que ele saiu e o time melhorou muito quando o Vitor Bueno entrou. Só que o Atlético errou muito do meio para frente. No ataque, na verdade, né? Porque o meio jogou muito. Tanto o Fernandinho, quanto o Eric, quanto o Vidal, os 3 jogaram bem. Só que o ataque deixou a desejar. O Vitor Roque perdeu domínios e bolas que ele não está acostumado a perder. E ele perdeu chances por isso. Então é nesse caso que eu acho que o Atlético acabou atropelando. Em questão de posse de bola, em questão de passe trocado, em questão de imposição física de jogo mesmo. Só que daí chegou lá no último terço e acabou falhando. O Pablo rendeu muito abaixo do que se esperava. Acho que ele ganhou a posição por conta do jogo contra o Santos, mas ali não funcionou, né? Acho que talvez tinha que ter colocado o Vitor Bueno antes. O Vitor Roque, difícil de entender, né? Porque é um garoto, claro que na altitude teve a questão de que ele sentiu muito mais que os outros jogadores, a questão da altitude, fisicamente ele estava muito cansado, mas não sei se foi um pouco de falta de calma, de tranquilidade na arena, se, sei lá, existem algumas questões extracampo, algo que esteja incomodando ele também nesse momento, porque imagine que por mais que ele tenha ali, né, a sua idolatria no Atlético, reconhecimento, uma negociação com o clube que ele sonha em ir, já acertada, ele é um garoto de 18 anos, né? Claro. Então, claro que eu acho que pesa também, né, a importância de um jogo como esse, né? Ele estar carregando ali aquele fardo de ser o responsável por fazer os gols. Fez, né? Mas poderia ter feito muito mais. Então, por isso que eu acho que assim, o jogo não precisava ter ido para os pênaltis. E o Atlético, de forma geral, né, os jogadores ali de frente, na parte ofensiva, falhou muito nesse último passe, nessa calma, nessa falta de tranquilidade, de conseguir ter um pouco mais de repertório na hora de colocar a bola na rede. Então o Atlético criou muito mais, foi um time intenso, como o Wesley falou, mas pecou nesse quesito e tá pagando muito, né, por ele.
O Rogério Coelho está dizendo aqui, Linhares, com todo respeito, o Bolívar é bem fraco e concordo com o Dal que Inter não terá problemas. Eu acho sim que o Inter é favorito do mesmo jeito que o Atlético é favorito, né? Só que assim, tem um jogo lá, ver como é que o Inter volta, que resultado vai trazer lá da Bolívia. Pode trazer também um 3-1 e ter os mesmos problemas que o Atlético teve, entende? Então é tudo subjetivo, né? Porque nós do futebol brasileiro costumamos nos colocar como favoritos em tudo, né? A seleção brasileira, por exemplo, é a principal favorita nesse momento para conquistar o Hexa na próxima Copa do Mundo, e não é, a gente sabe disso, e então se vende muito esse favoritismo, que eu acho um negócio que ele não funciona muito, ele não ganha jogo de ninguém, entende? Então sei lá, o Bolívar, o Atlético não foi tão superior assim ao Bolívar na soma dos dois jogos, tanto que acabou perdendo a vaga nos pênaltis. Eu acho que foi muito equilibrado o duelo, porque lá o Bolívar impôs a altitude, a estratégia que ele tem para ganhar das equipes jogando em La Paz, e aqui o Atlético impôs a sua estratégia e venceu o jogo por 2-0. Foi um resultado igual, 3-3 no final, e foi decidido nos pênaltis. Eu entendo a sua opinião, mas estatisticamente a gente é bem favorito na Libertadores. Sim, e é só ver os últimos anos. Os últimos 3 foram finais brasileiras. Não, isso eu acho que E há 4 atrás o Flamengo foi campeão. O continente sul-americano hoje está muito defasado em termos de investimento, poder econômico. O futebol brasileiro está muito à frente da Argentina, por exemplo, que sempre foi uma potência em nível continental, né? Acho que a questão econômica faz muita diferença hoje. Tanto que a gente vai lá buscar jogador da Argentina, técnico da Argentina, eles não vêm aqui buscar os nossos porque custam mais caro para eles e tal. Então tem todo esse caráter também quando você olha. Mas assim, eu falo não da questão, eu falo quando é o confronto. O confronto nessa fase é nivelado. Qualquer um deles é nivelado, entende? Você viu, o Palmeiras ganhou lá em Belo Horizonte, ontem sofreu com o Atlético jogando em São Paulo. Teoricamente seria favorito, atropelaria e tal, né? Se ganhou de 1-0 em Belo Horizonte, ganhou de 2 em São Paulo, mas não foi assim. Quase o Atlético consegue